A busca vetorial em inteligência artificial tem um segredo bem caro, um problema que acaba limitando a inovação. Mas e se a solução para isso, o verdadeiro santo graal, já tivesse sido encontrada? É essa descoberta que a gente vai analisar agora. Pois é, essa citação já vai direto ao ponto, né? Ela resume uma tensão que está bem no coração da IA moderna. Vetores são caros. E olha, isso não é um problema teórico, não. É algo que afeta orçamentos, projetos e o próprio ritmo da inovação. Ok, então vamos detalhar isso um pouco. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma noção exata da dimensão do problema. E tudo se resume a isso: o custo altíssimo dos vetores. E aqui não tem muito como amenizar. A matemática por trás da busca vetorial, quando a gente fala em larga escala, ela é simplesmente cruel. 768. Guarda esse número. É um número de dimensões que modelos bem comuns, como o MPNet, usam para transformar um único documento num vetor. Pensa só, são 768 números de ponto flutuante para representar um único conceito. E qual o impacto disso no mundo real? Bom, 1 milhão de documentos, que hoje em dia é uma base de dados até modesta, consome 3 gigabytes de memória RAM, aquela memória cara que se aluga por hora. E se for 1 bilhão de documentos? Aí o custo se torna simplesmente proibitivo. E as consequências disso são péssimas para a inovação. Sabe, são contas de nuvem que explodem, que tiram o sono de qualquer diretor financeiro, aplicativos de celular que se tornam inviáveis porque acabam com a bateria em minutos, e o pior, projetos brilhantes que morrem na planilha, nunca saem do papel, porque o custo simplesmente não fecha. Isso acaba criando um cenário onde só gigantes da tecnologia conseguem brincar nesse parquinho. Mas e se existisse um jeito de contornar essa matemática cruel? Vamos explorar essa busca por um atalho, digamos, geométrico. Essa é a pergunta que move a inovação, né? E se a solução não fosse mais força bruta, jogar mais e mais computador no problema, mas sim uma abordagem fundamentalmente mais inteligente? E a resposta veio de um lugar totalmente inesperado: a geometria hiperbólica. Um conceito com mais de 100 anos de idade. Diferente do espaço que a gente está acostumado, o espaço hiperbólico se expande de forma exponencial. E a principal característica dele é ser incrivelmente eficiente para representar hierarquia. E isso nos leva a uma hipótese que é ao mesmo tempo simples e genial. Pensa bem, a linguagem humana é toda hierárquica. Palavras formam frases, frases formam parágrafos, conceitos maiores contêm conceitos menores. Então, se a linguagem é hierárquica, talvez a geometria hiperbólica seja o recipiente, o container perfeito para ela. Faz sentido, né? Bom, uma hipótese é só uma ideia até ser testada. Então, vamos agora para a prova. E os resultados foram, para dizer o mínimo, inesperados. Olha só essa comparação. O MPNet, que é o padrão da indústria, atinge uma performance de 0.834 com 768 dimensões. O MiniLM, que é bem popular, chega a 0.820 com 384. Agora, olha o modelo hiperbólico. Com suas 128 dimensões, ele alcança 0.819. É um desempenho praticamente idêntico ao do MiniLM, mas com 1/3 do tamanho. Mas o resultado que realmente choca é este: 32. 32 dimensões. Um modelo minúsculo, 24 vezes menor que o MPNet e que ainda assim alcança uma performance de 0.812. A diferença de desempenho é minúscula, estatisticamente falando, mas a diferença de tamanho é colossal. Ok, números são fascinantes, mas o que eles realmente significam na prática? Vamos traduzir esses dados para o impacto que eles têm no mundo real. A mudança aqui é um salto gigantesco. Lembra daquele 1 milhão de documentos que precisava de 3 gigabytes de RAM? Com esse modelo hiperbólico de 32 dimensões, agora ele precisa de apenas 128 megabytes. É uma redução de mais de 95%. É absurdo. E isso abre um universo de possibilidades. Startups que antes nem sonhavam em pagar por essa tecnologia, agora podem. Isso permite ter buscas semânticas super poderosas rodando direto no celular, sabe? Offline, sem gastar bateria, sem depender de conexão. E possibilita, por exemplo, que um portal de notícias indexe centenas de artigos por minuto em tempo real. Então, o ponto principal é que isso não é só uma melhoriazinha. É uma mudança de paradigma. É como se a gente tivesse chegado ao fim de uma longa busca. Engenharia é sempre uma questão de trocas, né? Velocidade versus precisão, custo versus qualidade. Mas muito raramente surge uma inovação que não é uma concessão.
É uma vitória esmagadora em todos os sentidos. E este é um desses casos. Essa frase resume tudo de forma perfeita. Manter 98% da inteligência semântica, da capacidade de entender o significado das coisas, usando apenas 4% do espaço computacional. É um ganho de eficiência que soa quase inacreditável. Uma analogia brilhante para a gente entender o conceito é pensar nisso como se fosse a versão .zip da inteligência semântica. É igual um arquivo compactado. Ele guarda toda a informação essencial, mas joga fora a redundância. E aí tudo fica drasticamente menor e mais rápido. E aqui está a grande revelação. A busca pelo tal santo graal da busca vetorial estava olhando na direção errada. A solução não era construir modelos cada vez maiores, cada vez mais caros. Era encontrar um espaço menor, mais eficiente e, o mais importante de tudo, curvado do jeito certo.